Primeiro levaram os comunistas, mas não me importei com isso, eu não era comunista. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os sindicalistas, mas não me importei com isso, porque eu não sou sindicalista. Depois agarraram os sacerdotes, mas como não sou religioso, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Em São Paulo, a Polícia Federal confirma: dirigentes comunistas continuam presos e podem ficar detidos por 30 dias. O PCB é um partido fora da lei, assim está. Se for legalizado, tudo bem, mas é fora da lei, é isso. A luta pela legalidade do Partido Comunista Brasileiro é uma luta democrática. Todas as democracias têm exatamente dentro da organização de seu corpo político, tem a presença do Partido Comunista. A legalidade do partido é uma necessidade para a normalização do quadro político brasileiro. Dessa prisão, o senhor acha que vai ser possível a legalização do Partido Comunista do Brasil, no Brasil? Mas você acha que uma prisão como essa vai modificar o curso da história? Golpe de 1964. É um golpe que atingiu a quase todas as forças políticas da sociedade. Não foi só os comunistas. E fomos nós a primeira força que dissemos que esse regime que está aí hoje se acabando, porque finalmente o que existe aí são sequelas do regime instaurado em 64 e 68, era um regime militar fascista. E no Congresso de 67, Congresso do Partido, Congresso que nós realizamos clandestinamente, nós colocamos como palavra de ordem para a luta imediata a anistia e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Os golpes sofridos em 74 e 75 foi uma decorrência de todo um movimento de repressão desenvolvido a partir de 64. Entendeu? Naturalmente, e faz parte do conjunto repressivo em relação a todas as outras forças. Em relação ao partido, foi no sentido de impedir, por um lado, que o partido atuasse naquele momento, mas ao mesmo tempo que o partido tivesse possibilidade de influir no projeto de distensão do próprio governo. Isso nos atingiu profundamente. Houve diversos assassinatos, torturas, naturalmente morte física do membro do Comitê Central chega a 10, mas morte política de companheiros que eles procuraram desgastar politicamente na base da tortura, do sofrimento, são inúmeros. Mas isso também não fez com que o partido se desesperasse e fizesse opção por uma linha política fora da realidade. Não, nós achávamos que o trabalho tinha que ser ir esclarecendo o povo, a massa, para que o próprio povo e a massa pressionassem os dirigentes aí da situação, os ditadores, a ter que recuar. E essa linha, a meu ver, é que é vitoriosa hoje.
As ideias socialistas começaram a chegar ao Brasil no fim do século passado, principalmente depois da proclamação da República. Publicaram jornais e fundaram alguns grupos, que depois se dissolveram. Sucedeu a esse movimento a chegada de operários imigrantes europeus, em que alguns adotavam o anarquismo como ideologia, o anarquismo e o anarcossindicalismo. Daí nós podemos partir para 1920-21, quando começaram a chegar aqui ao Brasil melhores informações sobre a luta do movimento socialista em todo o mundo e particularmente na construção do socialismo na Rússia. Daí começaram a se formar grupos de comunistas em vários estados. Porém, só em 1922, 9 representantes desses grupos conseguiram se reunir no Rio de Janeiro, organizando o primeiro congresso, o Congresso de Fundação do Partido Comunista, cujo principal organizador foi o camarada Astrogildo Pereira. Bom, em 22, havia perseguição da polícia, mas não era da polícia, mas não era uma coisa sistemática, não. Porque havia liberdade, né? Agora eram vigiados, nós éramos vigiados. E, vez por outra, presos. De 22 até 1930, o Brasil viveu um período político muito conturbado. Como todos sabem, houve o movimento dos tenentes que começou no Forte Copacabana, Escola Militar, em 1922, prosseguiu com as lutas de São Paulo, Levante São Paulo, em 1924, depois com a Coluna Prestes até 1927 e culminou com o movimento dos tenentes em 1930. Nos termos do Brasil daquela época, o movimento nacional libertador, portanto a Aliança Nacional Libertadora, foi um movimento de massa, entendeu? Naturalmente a força mais atuante na Aliança Nacional Libertadora foi o partido. O movimento da Aliança Nacional Libertadora contribuiu para uma ligação maior do partido com outras camadas da população, além da classe operária. Agora, o movimento de 35 foi uma decorrência do movimento da Aliança Nacional Libertadora. Foi o resultado da situação que o país vivia, a situação do próprio Exército, a anarquia no Exército, o caos na hierarquia, como consequência do próprio movimento de 30 e as próprias palavras de ordem da Libertadora. O movimento armado também foi consequência da linha política nossa. Se nós compreendêssemos que o fascismo estava em ascenso, a nossa linha política seria mais ampla, porque o principal era impedir o ascenso do fascismo. A nossa linha política, a meu ver, era estreita e levou ao movimento armado. 35 é uma prova concreta de que a luta revolucionária não pode se basear fundamentalmente na ação dos quartéis. Ela tem que se apoiar fundamentalmente na ação das grandes massas. Essa é a grande lição de 35. Depois daquela fase negra, da ditadura getuliana e após a derrota do fascismo, na grande movimentação feita durante a guerra, no sentido de nós prestigiarmos uma mobilização popular para apoiar as nossas forças e facilitar a participação do Brasil na grande guerra contra o nazismo, então o Partido Comunista teve um papel importantíssimo na mobilização das massas populares. As mulheres deram uma grande contribuição, a começar na liga numa liga que houve aqui no Rio de Janeiro, que elas participaram dessa liga e que vinha desde os tempos da Aliança Nacional Libertadora.
porque realmente as mulheres eram mais da metade da população do país. E sem a participação das mulheres, nós não podíamos chegar a esse ponto de conseguir anistia, a legalização do Partido Comunista, que era aquele objetivo que expressava melhor uma vigência democrática dentro do país. Laurindo voltou, coberto de glória, trazendo garboso no peito a cruz da vitória. O salgueiro Mangueira está de matriz, estão agindo para homenagear o bravo cabo Laurindo. Laurindo voltou, coberto de glória, trazendo garboso no peito a cruz da vitória. O salgueiro Mangueira e Estácio Matriz estão agindo para homenagear o bravo cabo Laurindo. As duas divisas que ele ganhou mereceu. Conheço os princípios que Laurindo sempre defendeu. Amigo da verdade, defensor da igualdade. Dizem que lá no morro vai haver transformação. Camarada Laurindo, estamos à sua disposição. O Laurindo voltou. O período que o partido esteve legal do ponto de vista jurídico e pôde concorrer como partido nas eleições foi 45 a 47. Não chegou nem a 2 anos. Mas o partido também teve outros períodos de pequena legalidade, mas de fato. Mas esse aí foi o período, efetivamente, que podemos dizer que o partido foi legal. E, ao mesmo tempo, o partido foi um inovador no sentido do desenvolvimento do trabalho de massa, quer dizer, principalmente no trabalho eleitoral. O problema dos comícios monstros, entendeu? Tudo isso foi iniciativa do nosso partido. Em 45 nós tivemos a possibilidade de participar legalmente das eleições e concorremos. Elegemos aqui no Rio de Janeiro a maior bancada da Câmara de Vereadores, entendeu? E a Câmara Federal no Brasil nós elegemos 14 deputados. E para o Senado, um senador, que foi o Prestes. Elegemos deputados em quase todas as Assembleias Legislativas, sendo que na de Pernambuco elegemos 9. Na de São Paulo parece que 11. Elegemos também uma grande parte dos vereadores da capital paulista e talvez a maioria dos vereadores da cidade de Santos, entendeu? E os seus efetivos aumentaram de uma maneira avassaladora. Basta dizer que nós não devíamos ter, em 45, 44 para 45, se nós tivéssemos 1000 militantes, ou pouco menos, ou pouco mais, chegamos, pelo que dizem aí, perto de 200 mil. Mas vieram as pressões de fora, externas e pressões internas. A coisa se apertou. Tudo isso manipulado em grande estilo. E então surgiu as infames, as deturpações, as manipulações, que terminou com o processo de cassação, e o partido foi cassado. Nós temos sempre defendido a legalização do Partido Comunista.
Até mesmo porque nós consideramos que essa legalização é um imperativo do próprio regime democrático. O Partido Comunista é um patrimônio da história brasileira. Em todos esses anos, mais de 60 anos de luta, enfrentando todas as dificuldades, todas as perseguições, o partido sobreviveu. Então, nenhum outro partido pagou tão caro, comprou a tão alto preço o direito à sua legalidade. Além disso, não há conquista significativa do povo brasileiro, da classe trabalhadora, ao longo de todos esses anos, que não tenha contado com a participação do partido e quase sempre na vanguarda desses movimentos. Não há nenhum país que possa ter ou possa ser considerado democrata se esse país não tiver liberdade para todos os partidos. Assim é na França, na Inglaterra, na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Argentina, por toda parte. E por isso, eu sou sem nenhuma reserva a favor da legalidade do Partido Comunista. Entrei para o Partido Comunista em 1945. Foi uma época de liberdade e de euforia que nunca esquecemos. Depois vieram as incompreensões, a violência, e até hoje o partido está na ilegalidade. Para uma verdadeira democracia, a liberdade política é uma coisa elementar, que ela não pode esquecer. Nos países mais conservadores da Europa, os partidos comunistas funcionam normalmente. E para nós comunistas, principalmente no Brasil, que tantos problemas temos pela frente, a legalidade do partido é a tarefa fundamental. No meu entender, o Partido Comunista Brasileiro é realmente um partido autêntico da classe operária e que interessa, de fato, a legalidade dele, com o sentido de se caminhar lentamente para um socialismo no futuro. Agora, do ponto de vista político, é uma possibilidade que os comunistas têm de se ligarem mais estreitamente às massas, levarem às massas os seus propósitos, as suas intenções, os seus objetivos, entendeu? E ter também possibilidade de ouvir das massas as suas críticas e as suas reivindicações, os seus propósitos, portanto ter uma possibilidade de uma generalização mais objetiva, portanto menos eivada de subjetivismo. Com isso, nós temos absoluta certeza que a legalidade vai possibilitar aos comunistas contribuírem melhor para o desenvolvimento da política brasileira e para um avanço da democracia no país.